Então tá bem. Então, bom, pessoal, partindo então da disciplina, então, como a nossa disciplina de educação e sociedade, né, entra para mim a nossa parte da educação ambiental, que faz parte, então, dentro do conjunto de educação. Estão ouvindo bem? Sim, Então Sim, tá. Então, bom, a educação ambiental, né, essa qualificação que foi dada para ela é muito importante, porque qualifica mais em apenas pegar a educação e colocar ambiental, porque continua sendo educação. Mas qual é o viés? É de chamar atenção a parte bem forte da parte ambiental, tá? Então, vou contar para vocês aqui nesse período de uma meia hora, 35 minutos, como é que surgiu esse conceito de educação ambiental. Mas vocês vão ter que participar, porque eu vou colocar uns temas polêmicos aqui que aconteceu desde 68 até hoje, né? Para ver se vocês concordam com o que o Brasil se apresentou e outros países se apresentaram, tá? Vai ser bem polêmico, eu vou chamar vocês aí. Então, olhe bem. A educação ambiental tem seu surgimento a partir das preocupações de ecologistas em chamar a atenção sobre os problemas ambientais, uso descontrolado dos recursos naturais e destruição das florestas, ou seja, destruição do planeta como um todo, né? Então, colocando para vocês como tudo começa. Principalmente no início da década de 60, pesquisadores, professores, empresários, tá? Começaram a discutir o assunto sobre a quantidade de recursos naturais que nós tínhamos e o crescimento populacional, que uma coisa ia acabar impactando a outra, ou seja, se continuasse crescendo a população do mundo na proporção que estava, tá? Que continua até hoje, né? Ia faltar recursos naturais para poder atender essa demanda todinha, tá? Ou seja, de satisfazer as necessidades. Aí, então, o que eles fizeram? Para vocês terem uma ideia como é que tudo começa com a questão da educação ambiental, tá? Em 68, esse grupo de empresários, de professores, se juntaram, tá? E criaram, então, um chamado Clube de Roma, que aconteceu na Itália, né? Um localzinho bem pequenininho da Itália. E contou com a presença, já que era Europa, de apenas 10 países que participaram do evento, tá? Então, essa conferência esse Clube de Roma de 68, ele foi estopim, foi ali que deu início, tá bem? Então, prestem bem atenção nesse aspecto. 10 países participaram do evento. Quando eu digo 10 países, não são os primeiro-ministro e presidente, né? São 10 representantes, tá? 10 países que estavam presentes ali, com seus cientistas, educadores e empresários. Tá? Então, foi um evento formado por esse grupo. Não tem nada a ver com órgãos governamentais, tá bem? Somente 10 países participaram. O que foi discutido ali? O Clube de Roma tratava sobre problemas cruciais como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional. Principalmente a questão de que eles tinham dúvida de crescimento populacional com alimentação, que poderia vir faltar alimento na mesa das pessoas se tivesse muito mais gente no planeta. Aí, olha que interessante aqui. Depois da conferência desse Clube de Roma, de 68, né, foi feito artigos, foi publicizado, já estava na Europa, né, na época a gente não tinha, você tem que entender, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha como publicizar de uma forma ampla assim, rápida, né, como acontece hoje em dia. Então, a ONU, sabendo dessa movimentação desses empresários, sabendo da movimentação desses pesquisadores, ela tomou a frente. E ela fez o quê? A primeira conferência mundial em 72, em Estocolmo, na Suécia. Olhem bem o evento, que saiu de 10, que era um grupinho pequeno, né? Como a ONU é uma potência, né? 113 países participaram do evento. Ou seja, olha que número expressivo, né? 103 países a mais que o evento anterior. Bom, essa conferência de Estocolmo foi fundamental. Por que ela foi fundamental? Porque ela foi a primeira conferência que tomou essa proporção, não a nível nacional, mas a nível, nem digo a nível nacional, eu digo não a nível só de Europa, né? Mas a nível mundial. Tá? Foi uma conferência muito importante, ela foi uma conferência a nível mundial, né? Ela tomou grandes proporções mesmo. E a ONU é um órgão importante, é um órgão que tem muita influência, né? Então, o que ele tratou do assunto? Começo da discussão sobre educação ambiental e meio ambiente, a nível internacional, tá? Então, foi ali que começou a surgir o conceito de uma educação voltada para poder orientar nessas questões, tá? E aí começou a surgir o início de educação ambiental, mas o termo não era educação ambiental, era educação para o meio ambiente, educação para
para a preservação, tá? Educação ambiental surgiu mais adiante. Foi definida nessa conferência uma série de medidas e princípios para o uso ecologicamente correto do meio ambiente. Ou seja, o que se discutiu dessa conferência com esses países todinho? Que era necessário a gente ter uma mudança de postura, né? Em que sentido? Usar o meio ambiente de forma mais sustentável, de forma mais equilibrada e mais consciente, com mais raciocínio, e não simplesmente como se usava. Explorava sem ter um controle, sem pensar no amanhã, tá? Ou seja, de forma insustentável. Foi debatido também vários temas relacionados ao meio ambiente humano, como, por exemplo, poluição dos oceanos, do ar, da água, crescimento desordenado, que eu já falei, né? Da população crescendo a reviria, cidades e o bem-estar das populações de todo mundo. Ou seja, como nós vivemos, estamos falando de meio ambiente, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o todo. É a natureza, a floresta, né? A natureza, somos nós. Então, todos nós fazemos parte desse meio ambiente. Se não tiver uma relação harmoniosa entre nós e a natureza, com certeza o ambiente vai se tornar insalubre, vai se tornar impróprio, tá? E essa convivência vai acabar acontecendo o que a gente está vendo aí, né? De desmatamentos, de mudanças, aquecimento global, enfim. Se não houver essa coerência, então, de a gente trabalhar em conjunto, saber conviver usando esses recursos de forma sustentável, a gente vai ter isso aí que a gente está vendo aí, ó. Enchentes, lugares com seca, destruição, porque demora algum tempo, mas é um processo que vai acontecendo lentamente, né? Até já nem tão lentamente nos últimos anos, e vai gerando esses impactos todinho, tá? Bom, o que que agora eu vou querer que vocês participem comigo aqui para poder me ajudar? Muito interessante. Ouçam bem essa parte. Impasses entre os representantes. Essa parte é muito polêmica, tá? Eu vou contar com vocês. Então, assim, ó, o que que aconteceu lá? Lá tinha um grupo de países que participavam desses 113 países, os países de primeiro mundo e os países de terceiro e quarto mundo, né? Ou seja, tinha lá a Europa e tinha os países aqui da América do Sul, tinha os países da África, em que tinha uma outra visão com relação à questão ambiental, tá? Então, olha bem, olha o impasse. Diante do estudo sobre impactos devido ao modelo capitalista, no qual foi apresentado lá, né, foi proposta a estagnação do crescimento econômico, como forma de impedir a tragédia ambiental de grandes proporções no mundo. Quem é que deu a ideia da estagnação total do crescimento? Países de primeiro mundo. Ou seja, eles já estavam industrializados, já estavam bem, né, vamos dizer assim, economicamente. O que que eles falaram? Olha, o caminho é estagnar, né? Estagna a industrialização, eu não vou fechar minhas fábricas, mas as 1.000 que eu tenho ficam, e vocês que não têm nada ficam sem ter, que é para a gente segurar, né? O que aconteceu? Solução não agrada os países subdesenvolvidos, que almejaram ter o quê? Desenvolvimento a fim de garantir melhor qualidade de vida a populações. Então, olha que interessante. Os países não desenvolvidos queriam o quê? Não, não, nada de estagnação. Toca ali empresa, toca ali indústria, enfim, continua tudo. A gente não pode parar, tá? Nós queremos investimento. Aí daqui um pouquinho mais eu estou chegando na próxima transparente, o que que o Brasil se posicionou nesse evento, tá? Então, em virtude desse impasse, a conferência ficou marcada pela disputa de desenvolvimento zero por parte do primeiro mundo, definidos pelos países desenvolvidos, tá? E o desenvolvimento a qualquer custo pelas nações subdesenvolvidas. Brasil, América do Sul como um todo aqui, África, tá? Então, queria o quê? Desenvolvimento a qualquer custo. Olha a participação do representante brasileiro na conferência. Olha o que ele colocou. A pior poluição é a pobreza. Para superar, é preciso desenvolvimento. Desenvolver primeiro, poluição se paga depois. Então, vocês estão vendo o que um país de terceiro mundo ele coloca na reunião? Ó, vamos crescer, vamos trazer indústrias e depois a gente resolve, né, essa questão de poluição. Bom, segundo especialistas, tá, a partir dessa conferência de Estocolmo em 72, é que muitas indústrias vieram para o Brasil entendendo como o quê com aquele discurso. Olha, podemos ir para aquele país, investir, porque aqui na Europa a gente está gastando uma fortuna para poder instalar uma indústria, tem que ter todos os requisitos de não poluição, né? E no Brasil está liberado. Então, muitas indústrias vieram para cá nesse momento. Muitos especialistas comentam muito mesmo, né? Que a questão de 40 quilômetros de São Paulo e Cubatão foi um grande polo industrial, cresceu muito nesse período,
e que ficou muito poluído porque as empresas não colocavam um filtro, não tinham todo o processo que tinha que ter, né? Aí, quando aconteceu aquela catástrofe, a gente sabia que Cubatão estava impossível de conviver ali, é que medidas foram tomadas de forma bem drásticas, né? Para que a situação se revertesse e a gente tivesse uma cidade até modelo no país, né? Mas foi essa chamada aí de investimento estrangeiro para o Brasil, descontrolado, sem ter preocupação com o ambiente, né? Que acabou demandando essas empresas não só para Cubatão, né? Mas como o Brasil como um todo, tá? Além de outros países também aqui da América do Sul, né? E aí, pessoal, o que vocês têm para contribuir com a gente ver esses países de primeiro mundo querer estagnar, né? Porque eles já estão bem dentro do mercado, né? E querendo que os países de terceiro mundo que estavam vendo a industrialização como um futuro, né? De não poderem crescer. Então, olha essa briga que deu. Como sempre, né? Uma briga por quê? Questões econômicas. A guerra que a gente está vendo aí lá da Rússia, será que é uma guerra somente? De que forma ela é, né? Será que não tem a questão econômica, a questão poder, enfim, né? Então, ou seja, a parte econômica ela é muito influencia muito nessas questões ambientais, né? Mas a gente também vai comentando aí de desmatamento da Amazônia, né? Então, o que tem para falar para a gente? Pessoal, conseguiram ouvir? É, João, acho que esse tema sempre vai ser um problema porque o dinheiro fala mais alto, sabe? Eu não digo nem na Infelizmente. questão de países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, mas dentro dos países de terceiro mundo existem a elite burguesa e, enfim, eu acho que a única maneira que alguém vai dar ouvidos à questão de desenvolvimento sustentável e de até botar a questão econômica em segundo plano é com algum tipo de restrição por parte do governo, porque até hoje, se a gente deixar a mão da livre iniciativa, vai se buscar o lucro e não vejo como as pessoas vão dar. Porque, assim, até a gente está tendo cada vez mais catástrofes ambientais, secas, inundações, e sabemos que é por conta do aquecimento global, né? Mas não existe uma ação concreta, né? Acho que falta realmente esse estopim de seriedade, algo que venha de cima, a força governamental, porque tem que ser algo que seja levado a sério, sabe? E deixar em questão de acordos fica sempre muito nebuloso, sabe? A gente tem acordos sendo feitos, reuniões sendo feitas na Europa, mas nada é feito de concreto, sabe? Se não tem tanta efetividade, né? Exato. A gente está notando que, segundo especialistas, esses efeitos que a gente está tendo aí, como Niterói, Minas Gerais, lá, são efeitos que vão acontecer mais seguidamente, né? Se antes acontecia um evento a cada 30 anos, a tendência é que aconteça em 15, a cada 10 anos, esses eventos de enchentes temporais, enfim. Então é preocupante, né? Mais alguém, pessoal, para dar uma colaborada com a gente? Tema relevante, importante, né, para vocês verem a questão econômica, quanto ela sempre fez parte dos interesses, né? De uns grupos. Então, aqui colocando para vocês, ó. Depois dessa conferência de 72 que teve, tá? Nós tivemos a próxima, que foi a de Tbilisi, na Geórgia, tá? Esse evento também foi pela ONU, né, através da Unesco, tá? Então, nessa declaração foram definidos princípios, estratégias, objetivos, funções, características e recomendações para a educação ambiental. A conferência foi organizada pela Unesco, que é a Nações Unidas para a Educação e Ciência, né? E contou com a presença de 150 países. Então, tu vê que todos esses eventos que são a nível de ONU, né? O quanto eles conseguem aglomerar a representatividade de vários países, né? Isso é importante, porque mesmo que eles não cumpram essas metas todas, pelo menos eles participam e assinam o compromisso de cumprir, né? Então, ou seja, eles têm um compromisso com todos, né? Então, aqui eu vou colocando, ó.
Nessa conferência estabeleceu-se o quê? Que o processo educativo deveria ser orientado para a resolução de problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques interdisciplinar e da participação ativa, responsável de cada indivíduo e da coletividade. Essa questão aqui foi interessante nessa conferência. Por quê? Porque se usou muito esse slogan aqui, ó, visão global e ação local. O que quer dizer essa visão global, ação local? A visão global, ela é uma visão holística, tá? De eu enxergar o todo. Porque às vezes algum impacto que a gente tem no local, ele não se restringe somente àquele local, e sim a nível global, tá? Como, por exemplo, desmatamento da Amazônia. Esse não é um problema que vai trazer um impacto somente para a Amazônia. Não. Ele vai trazer um impacto todinho para o Brasil, o desmatamento da Amazônia. Por quê? Tu destruindo a floresta, essas florestas da Amazônia são florestas fechadas, né? Compactas, que a gente chama de compactas mesmo, né? Então, ali naquele local, entra água e não entra sol. Então, todos aqueles micro-organismos que tem ali embaixo, ali na floresta, eles têm ali e não tem, às vezes, em nenhuma outra parte do mundo, porque eles são daquela umidade. Né? E aquele chão ali é todo úmido, então ele tem vegetações ali embaixo, tem animais que não tem em outros lugares, né? E quando a gente destrói essa floresta, a gente destrói com essas espécies, que são importantes, né? E também a gente faz com que, com o desmatamento da floresta, existe umidade que vem da Amazônia, que ela pega São Paulo, Minas Gerais, Paraná e mais alguns países da América do Sul aqui, como Argentina, eu acho, Uruguai, né? Então, a partir do momento que destrói a floresta, essas correntes de vento com umidade que vem, que faz com que chova em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Argentina e Uruguai, tá? Ela acaba não vindo, ou pelo menos na intensidade que era. E aí nós vamos ter mudanças climáticas nesses locais, né? De seca, de chuvas não no período que deveria vir, enfim, o quanto impacta. Então, não impacta só a Amazônia, mas impacta também os países aqui da América do Sul, né? Então, essa questão de dizer que visão global é ação local, né? A gente vê que os impactos eles atingem não exatamente só um local. E por que ação local? Qual é o viés da ação local? Ação local é a gente pensar que existe todos esses problemas ambientais a nível mundial e ter uma ação local. De que forma? Ah, está faltando, nós temos no planeta 70% é água, mas apenas 3% é água doce e apenas 1% está derretida, está na forma que a gente pode beber. Então, com essa visão local, nós sabemos que temos esse panorama todinho de deficiência de água no planeta e temos a consciência de quê? De tomar banho rápido, de escovar os dentes, quando tiver escovando os dentes, fechar a torneira. Outras questões também de pegar e dizer assim, a rua está toda suja, eu vou deixar o lixo. Não, é resíduo sólido, tem diferença de lixo para resíduo sólido. O lixo vai no lixo, que é material orgânico que não pode ser aproveitado. E o resíduo sólido é aquele que tem valor agregado. O alumínio, o papelão, e o ferro, o ouro, sei lá o que mais, tá? Então isso aí tem valor, isso aí vai no resíduo sólido. Essa é uma ação local, porque eu tenho consciência e vou fazer o meu papel. Não vou ficar pensando, a cidade está suja, já tem gente gastando água, tem gente que não se preocupa. Não. Nós somos o quê? Somos acadêmicos, tá? Então a gente tem capacidade de conversar sobre o assunto, refletir, fazer o quê? Ação local. Fazer o uso moderado desses recursos, tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece. Até porque, como eu falei, nós moramos dentro do meio ambiente, a rua é a extensão da nossa casa. Se tu não tens uma sequência de um hábito dentro de casa, não terás na rua. E se tu pratica na rua, é porque tu também pratica dentro de casa. Aquele negocinho de jogarem pela janela dos carros papel, latinha, ou de estar passando na rua e jogar papel no chão, jogar latinha no chão. Ah, porque é carnaval, porque não sei o quê. Não, isso é hábito. Tá? Se tu joga no carnaval, se tu joga na praia, é algo que tu também faz em casa e em outros lugares, porque aquilo ali é hábito. Se tu não está acostumado com esse hábito, tu tem uma visão, uma ação local, de saber qual é o teu papel, não pensar nos outros, olha, o meu papel, né, é esse, e tu cumpre ele, tu faz ele com ética, tá? Então tu não vai fazer isso aí na praia em local nenhum, porque tu nem te sente bem. Se eu colocar uma latinha no chão do jeito que eu prego para vocês e do jeito que eu dou palestra sobre educação ambiental, com certeza eu vou me sentir muito cabisbaixo, vou ficar meio chateado, não ter onde colocar o lixo, vou ter que colocar aqui, não ter onde colocar, com certeza vou ficar muito mal, porque foge daquilo que eu prego, daquilo que eu faço, né? Então é um hábito que a gente acaba desenvolvendo, né? De uma ação local. Pessoal, participação? O que vocês veem desse viés da ação local, né? Quem gosta de falar muito isso é o Marcos Reigota, que é um
é um grande estudioso da educação ambiental, então ele coloca visão global, visão de um todo, visão holística, visão do mundo e ação local, onde nós fizemos a nossa parte sem esperar que os outros façam, ou seja, que cada um faça a sua parte, né? E a gente vai conseguir ter um meio ambiente salubre, um meio ambiente que propicia a gente viver de forma sustentável, tanto da geração presente, né, que a gente fala muito, quanto da geração futura, nossos netos, filhos ou bisnetos, enfim, tá bem? Digam, pessoal que gosta dessa área, que tem muita vivência dentro da empresa, dentro da universidade, o que tem para contribuir com a gente? Eu não estou vendo vocês, por isso que eu estou aqui na. Eu acho importante, mas não no mesmo patamar, sabe? Porque quando você está levando em conta a destruição de biomas, poluição de solos, né? Porque quando você está trabalhando com agrotóxicos ou despejo de poluentes em rios, são coisas que afetam gerações, sabe? São coisas que se tá ali, que vai estar presente daqui 50 anos, 100 anos, dependendo do que for usado. Claro que é importante que a gente tenha esse cuidado com o despejo de lixo e descarte consciente, mas eu imagino que são dois pesos, sabe? E até no nível, não digo só de afetar mais para frente, mas também impacta imediatamente, acho que muitas mais pessoas quando você está considerando a exploração que é feita pela agroindústria e por grandes multinacionais aí ao longo da África, da Ásia também e aqui na América do Sul. Não, é excelente mesmo, aqui, ó. Quando a gente fala de poluir ali a água com agrotóxico, tá? Que na verdade eu chamo de veneno, né? Agora eles querem mudar o nome, vê se. Já tem uma legislação que está correndo aí que não vai mais ser chamado de Defensor é, agrícola. defensiva agrícola, né? Tá, eles estão mudando o viés, tá? Mas a expressão que eu uso sempre é nada de agrotóxico, nada de defensiva agrícola, nada de. É veneno mesmo, né? Na verdade é veneno, tá? Porque quando tu está colocando no solo, depois quando chove ele percorre para o rio, aí tu contamina o rio, aí tu contamina o peixe e tu contamina o rio. E é desse rio que tu tira água para beber algumas vezes. E aí tu vai comer o peixe contaminado e tu vai beber água contaminada. Tá? Então, ou seja, olha o impacto que traz o 8D, né? Então a gente tem que ter essa consciência da poluição que está acontecendo. Mais alguém, pessoal? Eu Tem gostaria de uma... comentar Mais? Estamos que contando contigo. essa visão assim local e muitas vezes até individualista, né? Ela acaba sendo um ensino muito superficial, até porque não toma outras dimensões, por exemplo, da políticas, iniciativas, né, públicas e privadas. Ele é muito reducionista, aquela ideia de que cada um está fazendo separadamente esse contexto, né? Ele não inclui todo mundo. Ótimo. Aqui a visão global tem essa visão de a gente poder enxergar o mundo como um todo, né? Que os impactos às vezes nem são só regionais, são do todo, né? Tudo que o país está vivendo. E a ação local diz assim, a gente não pode esperar só que os governos façam parte dela, o governo tem que fazer, a universidade tem que fazer. Não, todos nós temos que fazer. Então a gente começa a fazer localmente, em casa, de lixo no lixo, resíduo no resíduo, fechar a torneira, não jogar papel no lixo, não fazer nada, né? E com certeza, junto com a sociedade, junto com as organizações, né, montar estruturas de fiscalização, de cobrar dos governos, de cobrar das empresas, para que realmente sejam efetivas, né, as legislações que existem. Porque nós temos legislações boas, que eu vou comentar mais adiante agora aqui, né, legislações que sofreram influência internacional, né, através dessas conferências. Essas conferências acabaram fazendo o quê? Nessas conferências, os representantes dessas nações todinha, eles assinaram um termo de compromisso, tá, de cumprir as metas ali propostas. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que, dentro do país deles, criar legislação que pudesse cumprir aqueles objetivos, né, que ele assinou lá na ONU. Tá bem? Eu vou falar mais adiante, né? Então, ou seja, o governo tem esse compromisso e criou legislações boas, tá? Algumas delas bem efetivas, mas que com o tempo agora a gente está vendo que elas estão sofrendo flexibilidades. E aí, como a gente sempre vê, né, que a legislação ela deve evoluir, ela deve melhorar e não flexibilizar
a ponto de beneficiar um determinado grupo, impactar o meio ambiente que vai prejudicar a maioria, né? Porque aqueles que têm um grande poder aquisitivo, eles destroem com o Brasil e vão morar lá numa cidade boa da Europa lá que é preservada, né? E uma multinacional. E não estão aqui sofrendo esse impacto, né? Então a gente tem que estar sempre muito esperto, muito atento nessas questões, né? A gente viu aí com a legislação da agricultura, como foi flexibilizada, né? Foi bem mais flexível de a distância que tinha de uma zona na mata ciliar, o quanto diminuiu, o quanto reduziu, então, ou seja, isso aí está regredindo a legislação, né? Ela tinha evoluído, tá? E agora, por questões políticas, por pressões, para favorecer algum determinado grupo, ela ficou mais flexível. Eu vi ela como sendo ruim porque é um avanço que a gente teve acabou regredindo, né? E vai acabar impactando bem mais, tá? O meio ambiente. Então, aqui eu coloquei que essa conferência de Tbilisi de 77 é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, tá? Então, esse é o conceito de educação ambiental que saiu em Tbilisi, tá? Que a gente tem que usar. O que é educação ambiental? A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, ou seja, as nossas atitudes em relação ao meio, né? Ou seja, em vez de deixar a torneira aberta, não tomar, entender que o meio ele faz parte da nossa casa, que a gente está dentro dele, né? Então, a nossa relação com ele, entendendo que o meio ambiente sendo a nossa casa, mudar a relação, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, sua cultura, seu meio biofísico. A educação ambiental também está relacionada com a prática de tomada de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. Ou seja, a ética, né? Tá? Não é porque alguém está me vendo, tá? Ou que alguém não está me vendo que eu vou colocar alguma coisa no lixo. Não. Eu vou colocar ali porque eu quero que tenha uma qualidade de vida para mim, para minha família, para as gerações futuras. Então, ou seja, não depende que alguém esteja me cuidando de uma legislação. Eu sou uma pessoa ética em que vou seguir umas medidas que são eficientes e são boas, né, para que a gente tenha essa questão de um meio ambiente sustentável e equilibrado, tá? Mais adiante, esse conceito de educação ambiental, então, saiu da conferência de Tbilisi, tá? Onde o pessoal se juntou lá e criou esse conceito aqui, tá? Depois de 77, tá, nós tivemos a conferência quer dizer, conferência não, tivemos o relatório de Bunlad, né, nosso, chamado também como Nosso Futuro Comum. Como é que se deu? A ONU criou a Comissão Mundial do Meio Ambiente, que ela foi presidida pela primeira-ministra, ou seja, a presidente, né, da Noruega, e foi definida como Nosso Futuro em Comum, tá? Então, por isso que o nome do relatório ele tem o nome dessa primeira-ministra, que é a Brundtland, tá? Ela aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo, trazendo à tona mais uma vez a necessidade de uma relação ser humano e meio ambiente. Pessoal, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável significa desenvolvimento para se sustentar, ou seja, eu retirar do meio ambiente um recurso natural necessário para mim sobreviver, sem que eu destrua esse meio ambiente, tá? Para que as gerações de amanhã e depois da manhã possam viver, ou seja, a gente chama de gerações futuras, certo? E gerações presentes também, né? Então, ou seja, ela colocou que sustentabilidade com os padrões atuais daquela época não eram suficientes, porque era exploração, exploração, exploração de recursos, né? Para produzir riqueza. E não era somente para satisfazer uma necessidade. E ao mesmo tempo que eles exploravam esses recursos, eles não estavam repondo esses recursos, como, por exemplo, tu destrói uma floresta, tu plantar, enfim, né? Era tudo de forma desorientada. Então, ela acreditava nesse relatório que os padrões não eram sustentáveis, tá? Com relação aos padrões de produção. Entender o que é sustentabilidade, então? Eu posso ali pegar ali, plantar, o agronegócio, posso plantar, 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 né? Mas eu faço o quê? Eu modifico a espécie, que é para não explorar o solo. Se eu destruir uma árvore, eu posso colocar em outro lugar. Eu posso fazer estudos que a gente tenha essa relação de a pecuária junto com a agricultura para que o impacto seja menor, né? Tem estudos nesse sentido. Então, ou seja, é saber viver de forma sustentável, harmônica, né? Que a gente não vê impactar o meio ambiente. E se trouxer algum impacto, e todo empreendimento ele traz o impacto, quando tu constrói um apartamento, ele traz o impacto, quando tu asfalta uma rua, ele traz o impacto, porque a água não é absorvida, vai para causa enchente, né? Então, ou seja, todo empreendimento ele traz o impacto, tá? Mas a gente tem que ter o quê? Essa consciência de planos, né, de mitigar esses impactos. De que forma?
Que medidas nós vamos tomar para que esse impacto ele não seja tão grande, ele seja menor, já que ele é inevitável, né? Todo mundo quer construir dentro das cidades edifícios, todo mundo quer rua pavimentada, que não tem pó, que aquilo ali, mas vai trazer impacto. Então, nós temos que ter medidas, né, que diminuem esses impactos. Tá? Então, isso aí tem que estar bem previsto. Pessoal, depois da conferência do relatório de 77, tá? Nós tivemos uma grande conferência. Essa aqui eu posso te dizer para ti que ela foi uma conferência marcante, não por ter sido no Brasil, mas porque ela trouxe à tona muito essa questão ambiental e ela produziu muito material a partir dela, tá? Que foi a Eco 92 no Rio de Janeiro, tá? Chamado de Rio 92, Eco 92, no ano de 92. Também presidida pela ONU, né? A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento foi realizada no Rio de Janeiro em 92, 20 anos após a de Estocolmo, e teve como grande importância para reforçar e ampliar nova abordagem ambiental, que já vinha sendo discutida em documentos anteriores. Ou seja, lá em 72, todos aqueles países que estavam presentes, aqueles cento e poucos países, eles assinaram um compromisso de fazer o quê? De cumprir umas metas, tá? Durante algum tempo. Ou seja, de impactar menos o meio ambiente, de reduzir as poluições, de viver de forma mais sustentável. E tudo isso aí foi conversado depois na reunião da Rio 92. Foi visto o quê? Que a gente tem, quais eram os objetivos, né, a serem cumpridos a partir de 72? O que os governos tinham que fazer? Eles assinaram um documento dizendo que sim. O que foi feito até lá? O que foi cumprido? Foi discutido, né? O que não foi cumprido? O que faltou? Quantos por cento eles cumpriram que poderiam ser cumpridos? Enfim, foi debatido o que estava no acordo, tá? Foi muito interessante. E aqui ficou muito forte também o conceito nessa época aqui de educação ambiental. Então, eles colocaram muito nessa época aqui a importância que tem da educação ambiental, ou seja, a educação para o meio ambiente. E foi a partir da Eco 92, muito interessante, que começou a surgir no Brasil aquele negócio de, pô, Eco 90, educação ambiental, que termo bonito, que coisa boa, que coisa importante. Foi nessa época que, segundo especialistas, começou a surgir no Brasil o interesse em criar cursos de pós-graduação e até graduação em educação ambiental. Certo? Vamos abrir um curso de educação ambiental, uma pós-graduação em educação ambiental, mestrado em educação ambiental, tá? Porque você achava que o termo educação ambiental era aquele termo que tinha que estar em disciplina, em curso, ok? Mas a gente vai ver mais adiante que esse não é o caminho, tá? O que aconteceu? Tá? Senão a gente teria educação ambiental, teria um curso de educação para o trânsito, um curso sobre a Constituição, ou seja, vários, né? Enquanto todos os temas são importantes. Então, o que os especialistas deixaram bem claro? Que o tema educação ambiental não deveria ser um curso, certo? Mas sim, ele deveria estar presente em todos os cursos. Na engenharia, no direito, na química. Por quê? Imagina, a engenharia, ela tem todo aquele produto que sai da construção civil com demole, que a gente chama de resíduos da construção civil, né? Que são, cai aquele tijolo, cai aquele cimento, cai aquele material todinho. E não se aproveitava aquilo ali, um baita de uma produção de resíduos, né? Que vai para o lixão, ou pelo menos ia para o lixão, né? E aumentava aquele volume desnecessariamente, tá? Além de impactar o meio ambiente. O que eles colocavam? Que era importante estar dentro da engenharia, de ter consciência disso aí e buscar alternativas. O que a gente sabe hoje? Que eles pegam aqueles resíduos da construção civil de tijolo, concreto, cimento, que quiser dizer ali, e eles usam para poder fazer estradas e outras, e fazer cimento também, tá? Então, ou seja, é reaproveitado e tu não vai ser ele no meio ambiente e ocupando espaço dos lixões, tá? Esse é um exemplo. Na química também, de não largar produtos químicos, na engenharia agrícola, de aproveitar melhor, de desenvolver a agricultura natural, não que use veneno agrícola, enfim, em todos os setores, tá? Na história, de contar a história da educação ambiental, na geografia, da importância de dizer das florestas, dos rios, tá? Então, ou seja, a educação ambiental, ela foi acertada, e até eu vou mostrar mais adiante a lei, que ela deve transpassar todas as disciplinas. Por quê? Ela faz parte de todo mundo. A medicina, a enfermagem, tá? Resíduos hospitalares são altamente contaminantes. Então, eles devem ser o quê? Recolhidos e ser dado para eles o destino correto, de incineração, de colocar depois no lixão. Tá? Então, ou seja, quanto a medicina tem que saber o que é um lixo contaminado e a enfermagem. Tá? Então, isso aí tudinho foi claro que tem que estar presente dentro dos cursos. Mais adiante, então, pela demanda da hora, para a gente fechar ali um pouquinho depois das 9. Então, pessoal, aqui, ó,
chamou a atenção do mundo para uma questão nova na época, tá? Essa conferência. A compreensão de que os problemas ambientais estão intimamente ligados às condições econômicas e à justiça social. Então, o que se falou muito na Eco 92, né? Que esses problemas ambientais todinho tá muito a ver com a questão econômica e social. Condições econômicas aonde? Os grandões querem cada vez ganhar mais e qual a justiça social, tá? Reconheceu a necessidade de integração do equilíbrio entre as questões sociais e econômicas para a sobrevivência da vida humana no planeta. Olha só, olha como chama a atenção ali das questões sociais e econômicas, né? Então, eles estão vendo que não há como desvincular. É preciso articular essas questões todinhas, porque se elas não estiverem articuladas, nós não vamos conseguir atingir os objetivos. Esse evento contou com 103 chefes de Estado e 182 países participantes. Olha para ver como os eventos da ONU, como eu falei, né? Eles são bem... Eles conseguem aglomerar uma grande quantidade de chefes de Estado. Nessa ocasião, então, foi debatido os limites da exploração dos recursos naturais. Ó. Tá? Então, ou seja, o quanto estão usando esses recursos naturais de forma descontrolada, desorientadas, né? E estão comprometendo, então, a questão da desenvolvimento da sustentabilidade, ou seja, não está sendo usado esse recurso de forma sustentável. Estão usando muito além do que é necessário. Para quê? Para gerar um, uma quantidade maior, né? E para poder, então, vender e acabar conseguindo mais riqueza, né? Como eu pergunto para ti, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós somos um grande produtor de soja, principalmente no Rio Grande do Sul. E essa soja que é produzida aqui, pouquíssima dela fica dentro do nosso estado. E quando fica, é cara, tá? A grande maioria é explorada, é exportada. Ela sai pelo Porto de Rio Grande aqui, que é um dos maiores portos aqui do... É o maior do Rio Grande do Sul, né? Ele só perde para Santos, em São Paulo. Então ele exporta um monte. E esse produto, ele faz uso da nossa terra, ele faz uso da nossa água, ele é exportado. E ele não serve para poder atender o mercado interno. Ele simplesmente atende, a grande maioria dele é o mercado externo. Por que esse mercado externo? Que é o mercado que recebe e paga em dólar. Então, esses agricultores, eles ganham muito através do mercado externo, através do dólar, tá? E aí a Globo faz uma propaganda colocando agravida, agrapop, tudo, tá? A soja traz riqueza, milhões e bilhões, bilhões, como fala ali, né? A soja, outros produtos, a gente coloca, tá, produz riqueza, como ela diz, a indústria é a riqueza do Brasil, né? Riqueza, claro. O PIB aumentou. Mas onde é que essa riqueza ela se transforma em desenvolvimento sustentável, né? Que a gente não consegue ver a população com uma renda melhor, com moradia, com dignidade. Ou seja, gera riqueza, aumenta o PIB. Mas essa riqueza ela não está na mão de todos. Ela está na mão de uma minoria, tá? Então a gente chama essa questão das questões econômicas mesmo, né? Tá? Esse foi um simples modelo de colocar o Brasil é um grande exportador de soja, aquela propaganda da Globo está certo, gera riqueza, como eles falam, né? Mas só que essa riqueza ela vai para a mão de um determinado grupo. Aumenta o PIB do país? Claro que aumenta. O agronegócio é responsável, pessoal, por 33% do PIB do país, ou seja, um terço. É significante? Claro que é. Agora, falar que é uma indústria riqueza do Brasil, ela é riqueza do Brasil, mas para um determinado grupo. Essa riqueza não está chegando para nós, tá? Porque nós temos deficiência na saúde, temos deficiência em moradia, enfim, em vários setores. Então, essa riqueza é para um determinado grupo e não para a sociedade. Tá? Por isso que a gente chama a atenção da educação ambiental, para a gente refletir sobre essas questões, né? Para não cair nessa polêmica de riqueza. Riqueza para quem? Pessoal, tendo que interferir, podem falar que eu não estou vendo vocês aqui, mas eu paro e a gente começa a ouvir, tá? Eu estou vendo só as telas aqui. Eu não deixei compartilhado para me ver vocês e a tela para não dificultar. Bom, nessa conferência de 92, então, tá, surgiu também a Agenda 21, tá, que vocês devem ter ouvido falar, né? O que é a Agenda 21? É um programa a nível mundial que ele dá objetivos, né? Quais são as metas a seguirem num período de tanto tempo, né? Então, ou seja, todos os países que ali estavam, esses cento e tantos, tá, assinaram esse documento, tá? Então, eles se comprometeram a cumprir aqueles objetivos. O que é? Mas a gente vai falando, reduzir a pobreza, né? Diminuir o número de CO2 na atmosfera, gás carbônico, melhorar a qualidade de vida das pessoas, investir mais no social, enfim, todos aqueles objetivos que foram feitos na Agenda 21, os países se comprometeram, tá? E eles têm que introduzir isso aí, tá? Então, o objetivo da Agenda 21, transformar os debates reflexões trazidas à luz da Rio 92 e uma agenda de ações
governamentais, foi o que eu falei, tá? Então, ações governamentais, empresariais, sociais e locais, que visem efetivar o combate e a deteriorização das condições de vida no planeta. Então, ou seja, são objetivos, né? Que vai ser cumprido pelos governos, tá? E que vão, através das suas legislações, transcrevendo, que vai chegar no setor empresarial e social. Depois da Rio 92, tá, no que foi no ano de 92, se passou 10 anos e nós tivemos uma outra conferência. Dessa vez foi na África do Sul, tá, em Joanesburgo. Tá? Então, o Rio mais 10, mas ela foi em 2000, Rio mais 10, que foi depois da Eco 92, mais 10 anos, 2002, tá? Mas ela aconteceu não no Brasil, ela aconteceu na África do Sul, tá? Então, a ONU promoveu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como a Rio mais 10. Esse evento reuniu 189 países, além da participação de centenas de ONGs. Tá bem? Quais são os objetivos, tá, dessa aqui? É renovar, né, saber o que foi feito depois da Conferência da Eco 92, na verdade, que tem aquela agenda, quais são os objetivos, se foram cumpridos, se não foram, qual a quantidade que foi cumprida, quantos por cento foi. Então, é refletir sobre aquilo ali, né, e renovar o contrato do compromisso desses países de darem continuidade, tá? Então, ou seja, esses eventos, eles têm o compromisso de quê? De saber o que foi feito, de renovar o contrato, de dizer assim, ó, pessoal, continuamos. Nós cumprimos só uma partezinha e temos que seguir o barco, tá? Então, ó, avaliar o que havia sido feito e realizado até o momento e renovar o compromisso. Porém, a Rio Mais 10 destacou-se também por incluir nas suas discussões aspectos sociais e a qualidade de vida das pessoas, tá? O que já vinha vindo a partir da 92, né? Outros temas discutidos foram erradicação da pobreza, uso da água, manejo dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Olha bem, muito interessante aqui, ó. Erradicação da pobreza. Pessoal, erradicar significa eliminar a pobreza, né? Então, ou seja, é um discurso, né? Muito difícil a gente conseguir colocar em prática efetivamente, né? Porque erradicar significa eliminar a pobreza. E a gente sabe que dentro do capitalismo isso é impossível, né? Não tem como erradicar a pobreza. A gente pode colocar, reduzir a pobreza com projetos sociais, enfim. Agora, eliminar a pobreza é bem difícil, né? Porque com falta de políticas públicas, com grupos que se beneficiam através do capitalismo de adquirir cada vez mais riqueza, então aqueles grupos mais vulneráveis que cada vez têm menos acesso, né? Então, erradicar é uma ousadia muito grande, né? Mas está previsto ali na Agenda 21, tá? O uso da água, tá? Que a gente fala de água porque nós temos apenas 1% de água no planeta que ela é acessível para beber. Então, aqui no Brasil, a gente ainda é farto em água. Agora, na Europa, não é. Então, eles têm uma preocupação muito grande com água. Manejo dos recursos naturais, tá? Água, florestas, enfim, né? E desenvolvimento sustentável. Como eu já falei, desenvolvimento sustentável, o que é? Desenvolver para satisfazer o que a gente precisa hoje, sem comprometer, sem destruir tudo para a geração de amanhã e depois da manhã, ou seja, gerações futuras, tá? Vou dar mais uma corridinha pela hora, para a gente já terminar aqui. Rio Mais 20. A Rio Mais 20 ela se deu também no Rio de Janeiro, tá? 10 anos depois da África do Sul. O objetivo da conferência foi também como as demais, né? Renovar o compromisso que as pessoas tinham, renovar ele, que vamos seguir, né? Por meio da avaliação de progresso da lacuna de implementação de decisões tomadas pelos principais cúpulas sobre o assunto do treinamento do tema novo emergente. Bom, opa. Depois dessa Rio Mais 20, eu vou dar uma aceleradinha aqui. O Brasil está para sediar agora nesse ano de 2022, que é 10 anos passado a Rio Mais 20, né? Receberá com um novo slogan. Rio receberá a Rio 30 cidade em 2022, nos moldes da Rio Mais 20. O evento no próximo ano, que é esse que nós estamos agora, né? Irá discutir as mudanças climáticas mundiais nos grandes centros urbanos, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que é o PDS. Rio, a cidade do Rio vai sediar o primeiro semestre de 2022, segundo o prefeito lá, né? A Rio Mais 30 na cidade. O evento discutirá o papel dos centros urbanos nas mudanças climáticas mundiais. O evento será nos moldes dos anos de 2022, 2012, tá? Na Rio Mais 20. E realizará em 2002, mas dessa vez com a presença de líderes das metrópoles, ou seja, como é que era antes? Eram os líderes os presidentes, os primeiros ministros, chefes de Estado de outros países. E agora vai contar, tá, com a presença também dos líderes das metrópoles, tá, que são as grandes cidades, né?
Bom, o que teve de interessante, pessoal, dessa questão dessas conferências todinha que teve da ONU, tá? Que aquela conferência que teve de Tbilisi, lá em 70, na década de 70, do Clube de Roma que teve na década de 60, ela fez com que essas reuniões, organizações internacionais, elas pressionassem os governos a criarem suas legislações que pudessem fiscalizar, né? Então surgiu aqui no Brasil uma coisa muito importante que a gente usa até hoje, que é a Lei 6938 de 81, que é chamada Política Nacional do Meio Ambiente. Por que essa lei é importante? Essa lei foi fundamental porque ela foi antes da Constituição, né? E ela traz ali, deixando bem claro quais são os, quais são os documentos que as empresas têm que ter para poder ter o licenciamento ambiental. E ela separa as empresas todinhas, ou seja, uma empresa de fertilizantes, de uma indústria de, não sei, de medicamentos, então ela separa e cobra uma legislação para cada empreendimento que tem que ter para poder licenciar. Então, ou seja, ela consegue explicitar, deixar bem mais claro, né, o que cada um precisa ter para poder cumprir aquelas metas internacionais. Então, essa legislação foi muito importante, ela está em vigor até hoje, tá? Aí, como eu falei para vocês, que a educação ambiental é um termo que ele deve transpassar todas as disciplinas, e não ser uma disciplina fixa. A educação ambiental ela deve estar em todos os meios, tá? E não ter um curso de educação ambiental. Então, o que aconteceu em 99? Como a partir de 92 houve aquela historinha todinha de vamos abrir curso de pós-graduação em educação ambiental, vamos abrir curso de graduação em educação ambiental, em 99 surgiu a lei. Artigo 1º. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, tá? Então, esse aqui é o conceito de educação ambiental. Voltados para a conservação do meio ambiente, bem-estar comum do povo, essencial sadia, qualidade de vida da sustentabilidade. Aqui que entra a parte que eu queria dizer para vocês. Ó. A Lei 9.090, a Lei 97/95, ela regulamenta a educação ambiental. Estabelece que a mesma deve ser trabalhada em caráter interdisciplinar, em todos os níveis e modalidades de ensino, ou seja, no ensino fundamental, no médio, na graduação e na pós-graduação, de modo a formar sujeitos com conhecimentos, valores, habilidades, com vista ao manejo sustentável do meio ambiente. Então, ou seja, a lei reforça aquela questão que a gente já vinha debatendo, que era o quê? A educação ambiental tem que transpassar e não ser um curso. Tá? Pessoal, está ouvindo? Está tranquilo? Pensam também assim que é uma disciplina que tem que transpassar todas as disciplinas, né? E que não deva ser um curso, porque só a gente teria um curso de educação ambiental, um curso de trânsito, um curso de Constituição, um curso para poder frisar, né? Ou seja, essas disciplinas eles é vista como transpassar todas as disciplinas, né? Então, coloca aqui bem no artigo 2º, né? Que ela deve ser um processo educativo de caráter formal e não formal, né? Então, a educação ambiental é um componente essencial e pertinente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis de modalidade do processo educativo, em caráter formal e não formal. O formal é dentro da escola, dentro da academia, né? E o informal, o não formal, é dentro das empresas, né? Que as empresas também têm as suas políticas de educação ambiental. Eu mesmo fiz uma grande pesquisa sobre as empresas, né? Esse rapaz está conversando comigo agora, sobre olhar dentro das empresas o que elas trazem de conceito de educação ambiental. Então, eu peguei as empresas que trabalham com agronegócio, elas colocavam que elas são empresas sustentáveis, comprometidas com o meio ambiente, comprometidas com o social, tá? E que elas trabalham de forma sustentáveis. Como sustentabilidade? Tá? Olha o quanto elas usam essa educação ambiental para poder dizer que são sustentáveis, né? Como sustentabilidade? É usar o recurso para satisfazer as necessidades do presente, que no nosso caso seria o mercado local, tá? Eles oferecem para o mercado local 2% e 98% eles exportam, então, ou seja, o discurso de sustentável não está se encaixando bem, né? Porque se o sustentável é para satisfazer o meu mercado interno, a minha cidade aqui, que é aqui que está a empresa, ou no máximo um estado, e eles exportam, então não é sustentável, tá? É para poder produzir o quê? Riqueza. Então, para acabar, pelas 9 e 10, só mais duas, transparência. Artigo 5º objetivo, então, da educação ambiental, tá? Desenvolvimento, compreensão, a garantia de democratização da informação ambiental. Mais 3. Estímulo ao fortalecimento de uma consciência crítica, que a gente está fazendo com vocês aqui, né? De pensar, de refletir.
incentiva a participação individual e coletiva, ele tinha colocado ali muito bem ali, né? Ou seja, nós temos que agir de forma individual, ou seja, agir, né? Não ficar só depende do governo, depende do outro, mas também de forma coletiva, porque com coletiva a gente soma forças, a gente pensa, reflete e age, tá? Para a preservação do meio ambiente. E por último, o quinto aqui, ó, estimula a cooperação entre diversas regiões do país, em nível micro e macro, tá? Democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Pessoal, em 2015, tá, foi criada a Agenda 2030, tá? A gente tinha a Agenda 21 2030. E aí, então, o que foi feito? Foi acrescentado o que já tinha na Agenda 21, mais alguma coisa, né? Então, os 193 países membros adotaram uma nova política global, transformando nosso mundo à Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável que vai do período de 2016 até 2030. Então, o que essa agenda cria? Ela cria Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, ela criou 17 nessa agenda da 2030. Então, ou seja, são 17 objetivos que devem ser executados, né, no período de 2016 a 2030. E os governos assinaram. Então, eles comprometeram, olha, nós vamos atentar esses 17 objetivos de 2016 a 2030 em resolver todos. Mas, se não resolver, eles vão depois apresentar a porcentagem deles, tá? O compromisso assumido. Então, não vou ler, para a gente já terminar a aula agora aqui, que já passou do tempo, né? Então, tá aqui, ó. Os objetivos são 17, né? Aqui está até os 5 nessa transparência. Ó, eu vou deixar para vocês. Aqui está até o 10º, tá? Que é água potável, energia limpa, trabalho decente, indústria e redução da desigualdade. E aqui os outros, mais alguns objetivos, como cidade e comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentável, ação contra a mudança global do clima, né? Vida na água, quanto é importante, e, por fim, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias de meio e implementação. Então, ou seja, aqui, ó, ODS significa Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, tá? Ó, então é o ODS 16, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16, e o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável do 17, que é o último. São 17 objetivos que a Agenda 2030 trouxe para nós. Tá bem? Bom, então da minha parte eu fecho aqui, pela demanda da hora, para não ficar cansativo, né? E abrimos espaço para vocês para que a gente possa dialogar, tirar alguma dúvida aí do material que eu estou anotado aqui e pronto para responder. Tem alguma dúvida? Conseguiram entender? Esse foi o caminho que a educação ambiental vem seguindo, né? Pela importância que ela tem com o meio ambiente, com a relação que ela tem com a sociedade. Muitos pensam que a educação ambiental só se preocupa com o meio ambiente, né? Não, ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com o social, ela se preocupa com várias questões, porque todos nós estamos inseridos no meio ambiente. Então não tem como fugir, né? Marília? Ana? Nicolas? Alguma colocação? Foi só uma descritiva como é que ela surgiu, né? Por que que a gente trabalha hoje em dia? Mas ela evoluiu a legislação, mas também ela decresceu, né? Se a gente for ver, que eu não quis colocar aqui pela demanda do tempo, a gente viu que questões como desmatamentos, eles diminuiu o que tinha, né? Então, acabou perdendo algumas vantagens que a gente tinha, ou seja, a legislação, ela regrediu no meu sentido, no meu olhar, né? Tá bem, professor Vinícius. Acho que deu para mais ou menos expor ali, né? Foi muito bom. Parabéns, realmente. Acho que foi a sua melhor participação, digamos. Aqui não, e outra, foi só para poder trazer, na verdade, eu nem falei nem que é educação ambiental, mas sim como é que ela se deu o histórico todinho, Não, foi a muito bom. importância da ONU nesse sentido de forçar os governos, né, e criar esses objetivos na onde os governos que assinaram o termo, eles vão ser obrigados a cumprir. A gente sabe que eles não estão cumprindo tudo, mas pelo menos estão sendo fiscalizados, né? Não, foi excelente. Vamos parar? Com certeza, vamos parar aqui.